de, neste momento, refletirmos um pouco a respeito do Brasil, país da corrupção. Muito bem, seria muito mais fácil hoje se disséssemos a respeito dos homens íntegros, honestos nesse país, que são poucos, ao invés de toda a mídia estar delatando todos os corruptos de um sistema falido, corrompido, cheio de vírus, em que a totalidade da população também não sendo inocente, mas cúmplice deste processo político-religioso, onde nós temos líderes políticos corruptos e no setor religioso nós temos um falso sistema religioso conivente com o sistema político corrupto de falsos pastores e falsos profetas. E nós observamos, então, que o país está em um lamaçal, está em um caos, está praticamente à beira da incoerência. Muito bem. Nós observamos também que o setor público não existe instituição e nem entidade em que não haja o dedo da corrupção. Não existe nenhuma instituição que poderia estar isenta de tudo isso que nós estamos observando. O receio é que o país entre em um colapso, em que na máquina nós tenhamos somente instituições governamentais, a grosso modo, corruptas, e por sua vez aqui fora nós temos crime organizado. Então, vejamos bem em que situação nós nos encontramos. Obviamente, fizeram a cama e todos nós deitamos nela. Agora, o que nos resta fazer? Nós temos visto instituições bancárias envolvidas em escândalos, nós temos visto políticos renomados envolvidos em escândalos, mensalões, Petrobras, fundo de pensão. Na área religiosa, nós temos escândalos financeiros, desvios de dinheiro, deturpações das escrituras sagradas. Estamos vivendo um caos na área da saúde, da educação, onde praticamente o governo abriu mão de tudo e nós temos hoje somente instituições privadas para cuidar da nossa educação e da nossa saúde. Então, seria melhor nós contarmos ao dedo, quem são as pessoas possivelmente honestas neste jogo político-religioso, cultural e social deste país, o Brasil, o país da corrupção. Então, nós temos visto faltas de verbas em vários setores da saúde, da educação, de setores sociais, devido ao fato de que grande parte desses valores foram e estão sendo desviados desonestamente, de forma inconstitucional, por administradores que o próprio povo elegeu e hoje se tornaram praticamente vândalos da política nacional. O que nos resta, então, procurarmos pessoas honestas no judiciário, no poder público, na Receita Federal, na Polícia Federal, para que essas pessoas, aos poucos, venham colocando os pingos nos is. Coisa que não é fácil devido ao fator de que os corruptos que estão no poder dessas instituições, obviamente, irão pressionar os honestos para que se calem, ou se vendam, ou fiquem na passividade. Então, meus amigos, meus caros ouvintes, o que nos resta fazer?
Será que existem realmente pessoas sérias nesse país ou todos querem tirar o seu proveito? Será que todos nesse país estão perdidos, corrompidos? Nós vemos escândalos de bancos com bandeiras aí enormes que tiveram praticamente um nome cristalino ao longo de décadas, agora se envolvidos no lamaçal da corrupção. O poder do dinheiro passando por cima da verdade, da ética, da justiça, da Constituição e do dever cidadão político que deveria ser administrar em prol da nação e não em prol de si próprio. E não gerar ou gerir a casa como se fosse um bar da esquina, tirando os seus proveitos de forma a desejar. Então, observamos aí que alguns estão pedindo suas demissões, estão se afastando da política para tentarem, de forma escusa, não serem envolvidos em todas estas maracutaias, né? Repetindo, mensalão, Petrobras, fundos de pensão, o SUS, e, enfim, tantas outras que poderão surgir aí. E observando também que todo o trabalho efetuado e executado por políticos que precederam este Partido dos Trabalhadores, o PT, praticamente corre-se o risco de tudo que foi feito para estabilizar a moeda, dentro do que nós chamamos hoje de Plano Real, possa vir a ter um colapso e tudo se perder, uma vez que o PT pegou isso tudo pronto, tudo em bandeja, e agora está colocando tudo a perder. Pode surgir aí uma inflação de uma noite para o dia, ou do dia para a noite, de forma galopante, e vir a destruir tudo que se foi feito na estabilização da moeda do Plano Real pelo Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente, eu não sou praticamente do PSDB, mas temos que dizer a verdade. O único que conseguiu estabilizar a moeda nesse país e que trouxe realmente uma estabilização monetária, financeira e derrubou a inflação foi justamente o Fernando Henrique Cardoso. E agora nós estamos vendo aí tudo sendo colapsado, tudo indo água abaixo, e pode ocorrer de um momento para o outro uma inflação como jamais houve, devido a tantos desvios, tanta corrupção aos cofres públicos. Eu gostaria de perguntar, então, se é possível falarmos um pouco, se ainda é que existem os políticos, os líderes religiosos honestos deste país, porque o que me parece é que não há praticamente nenhum. Então, todo dia nós vemos manchete de pessoas que estão nos administrando, que estão nos governando, que estão no top de linha, e nós mesmos podemos observar que a cada dia surge um ou mais escândalos envolvendo estes nossos administradores, estes nossos gerenciadores, esses nossos políticos. Então, o país está enfermo, o Brasil está de cama, o Brasil está praticamente hospitalizado na UTI e sendo gerido, administrado por bandidos. Observamos, então, que eles fizeram a cama e a grande maioria se deitou nela. Agora é tarde ou praticamente quase impossível ter uma reviravolta em tudo isso. Mas, como a esperança é a última que morre, e o Brasil é um país de recursos naturais imensurável, um país praticamente abençoado de forma tremenda, né? Pode-se observar que ainda há talvez uma luz no fundo do túnel, mas diante do que estamos vendo na contingência atual,
a situação está catastrófica, calamitosa, insuportável, insustentável. Então, não existe sustentabilidade alguma, só crime, 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 crime organizado, organização criminosa, organização mafiosa. Foram 2 ou 3 décadas de assentamento para se preparar o que temos hoje aí. Crime, crime e mais crime. Organização criminosa, crime organizado em todos os setores públicos e privados. Se nas instituições públicas nós temos a corrupção, por outro lado, na sociedade nós temos o crime organizado. Então nada escapou dessas 3 décadas de administração criminosa, em que aos poucos foi se estabelecendo. Então eu acredito que para o brasileiro honesto, para o cidadão honesto, o Brasil está de luto. Eu gostaria de ver o desfecho com essas pessoas presas realmente na cadeia e o dinheiro público devolvido ao erário, ao cofre público, uma vez que geralmente nem preso ficam e nem devolvem aquilo que lesaram a pátria. Um partido que demorou anos para chegar ao governo, tentando apresentar uma bandeira praticamente declarada honesta, acabou demonstrando realmente o que queria fazer. Baderna, anarquia, corrupção, desvio de verbas públicas e praticamente onde os seus líderes dizem nada saber, nada ter conhecimento, querendo então passar uma borracha em tudo isso. E observamos aí se continuarem neste governo, por mais tempo em administração, o que será desse país. Então, quem são os homens honestos da política e do sistema religioso nesse país? Seria mais fácil, cotidianamente, falarmos deles, ao invés de ficarmos falando de toda a podridão que se conhece e se é sabido neste momento político e social que o país enfrenta. A vergonha nacional e internacional é grande, ao ponto dos Estados Unidos e países sérios como Suíça querer intervir na política interna brasileira, até mesmo com não mantendo certos tipos de relações comerciais com o Brasil, uma vez que tudo está putrificado, tudo está podre, e homens que nós achávamos que seriam pessoas ilustres, praticamente não passam de bandidos, criminosos e repugnáveis. Instituições bancárias que nós pensávamos ser sérias, ganhando volumes enormes de dinheiro através de corrupção e de sujeiras. Mas agora tudo está vindo à tona e nós podemos observarmos o que realmente está rolando, o que está ocorrendo, o que está acontecendo neste país das maravilhas. Eu gostaria de deixar aqui o meu recado e, infelizmente, o país está atolado em um mar negro de corrupção, onde a sua grande maioria de políticos e líderes religiosos, com as mãos dadas, estão envolvidas neste projeto destrutivo. Enquanto milhares e milhões de pessoas brasileiras e brasileiros passam por situações críticas, estes estão nadando no dinheiro. E no dinheiro que não é deles, mas um dinheiro público, um dinheiro que pertence
a toda a população brasileira. Eu gostaria, então, de encerrar deixando este recado para que nós possamos observar a cada dia o desfecho de tudo isso. E eles continuam aí, continuam politicando, continuam fazendo politicagem, continuam administrando, continuam livres e soltos e compactuando a cada dia mais as instituições públicas com o crime organizado, com as organizações criminosas que nos assediam todos os dias. Neste país em que não há mais decoro, não há mais justiça, correndo-se o risco de tornar um Paraguai um país de ninguém, uma terra de ninguém, onde venha prevalecer a anarquia, a injustiça, o roubo, o tráfico e tantas outras desgraças que poderia ocorrer. Eu gostaria de finalizar aqui deixando o meu recado: Brasil, o país da corrupção. E o gado social e o gado religioso sempre indo às urnas, indo aos templos para fomentar tudo isso que está aí. Nós não somos inocentes, nós somos culpados e cúmplices desse sistema corrupto, político e religioso instaurado neste país das maravilhas. O Brasil, o país da corrupção. O país dos líderes corruptos, sem limites, sem números, sem escrúpulos, e que roubaram com a ajuda de construtoras, lavando dinheiro, com a ajuda de bancos, lavando dinheiro, com a ajuda de altos escalões de instituições públicas, de pessoas que eram consideradas cargo de confiança pública. Então, resta-nos agora aguardar o desfecho, da mesma forma em que ocorreu o mensalão. Estão todos livres e soltos, prontos para gastarem o dinheiro roubado com o que há de melhor no Brasil e no exterior. Eu gostaria de deixar o meu recado aqui, e uma boa noite a todos, e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e depois aí nos aguarda o Carnaval, e depois aí nos aguarda a Páscoa, e nós continuaremos acreditando no Collor de Mello, no Lula, na Dilma, em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em pastores e também no Maluf, né? Obviamente. Então, obrigado a todos, uma boa noite. Todos os corruptos de um sistema falido, corrompido, cheio de vírus, em que a totalidade da população também não sendo inocente, mas cúmplice deste processo político-religioso, onde nós temos líderes políticos corruptos, em que na máquina nós tenhamos somente instituições governamentais, a grosso modo, corruptas, e por sua vez aqui fora nós temos o crime organizado. Então, vejamos bem em que situação nós nos encontramos. Obviamente, fizeram a cama e todos... E no setor religioso nós temos um falso sistema religioso conivente com o sistema político corrupto de falsos pastores e falsos profetas. E nós observamos, então, que o país está em um lamaçal, está em um caos, está praticamente à beira
da incoerência. Muito bem. Neste momento, refletimos um pouco a respeito do Brasil, país da corrupção. Muito bem. Seria muito mais fácil hoje se disséssemos a respeito dos homens íntegros, honestos nesse país, que são poucos, ao invés de toda a mídia estar delatando. Nós observamos também que o setor público não existe instituição e nem entidade em que não haja o dedo da corrupção. Não existe nenhuma instituição que poderia estar isenta de tudo isso que nós estamos observando. O receio é que o país entre em um colapso